A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Por favor, Senhor, nos guie nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Eu estava afastada há um tempo porque eu estava sem celular, né, e não tinha condição de fazer o vídeo. E depois fiquei doente, uma crise braba aqui de alergia, não conseguia falar. Não estou totalmente recuperada ainda, mas já dá para continuar a leitura. Então vamos lá, lembrando que nós estamos no segundo livro de Samuel, né? E hoje a gente vai ver a partir do capítulo 13, onde fala de Aminon e Tamar, que são os filhos de Davi, rei de Israel. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Lembrando que a Bíblia nunca incentivou, pelo contrário, sempre deixou muito bem claro que é expressamente proibido relacionamentos amorosos entre irmãos, tá, gente? Porque infelizmente acontece de muitas pessoas lerem apenas um versículo ou outro, não lê a história toda e acaba interpretando da maneira que quer, né? Da maneira que lhe convém, vamos dizer assim. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos interpretá-la. A Bíblia é o que é, a palavra do Senhor está aqui, sim, sim, não, não. Então a Bíblia é um ensinamento para nós, é um manual para nossas vidas. Né? E a gente continua no versículo 2. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: Você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: Finja que está doente e vá se deitar. Quando o seu pai vier, diga a ele: Por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui, onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo. E Aminon disse: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: Mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: Deita-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizada em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: Saia daqui. Tamar respondeu: Não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: Tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta.
Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nem uma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daria muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até por fim, Davi deixou que Aminon e todos os seus filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decisos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo ao monte, na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: São seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamando Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Que situação, né? Um filho comete uma transgressão imensa como essa, de desonrar a própria irmã, e o outro filho lhe tira a vida, né? Então, Davi, obviamente, sentiu a perda dos dois ali, mas Aminon não volta, né? Afinal de contas, Aminon faleceu. Então, ao falecer, ele deixa de existir nesse mundo aqui e não tem mais contato com ninguém. Mas Absalão, apesar do que aconteceu, está vivo, né? Estava vivo ainda, né? Ele só estava em outra cidade, mas estava vivo. Então o coração de pai ali falou mais alto, que também é uma situação muito delicada, né? Porque Aminon blasfemou contra Deus, desonrou toda a família. Não justifica a morte, obviamente, né? Quem somos nós para julgar, né? A palavra de Deus diz que seremos julgará. Desculpa, eu me atrapalho um pouco. Mas a palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgado, que a mesma vara que você mede, você será medido. Então não devemos julgar.
mas é uma situação muito delicada. Imagine, nós, seres humanos, somos fracos, somos falhos, né? E você saber que o teu filho cometeu uma atrocidade dessa contra a tua filha, e depois o outro tirou-lhe a vida, né, se transformou em um assassino, né, querendo ou não, embora ele tenha se vingado, ele foi uma vingança que provavelmente no pensamento dele ali foi justiça, né, com as próprias mãos, mas cometeu crime, né? Então, independente de qualquer coisa, crime é crime. É como a palavra diz, né? Pecado, pecado é pecado. Não existe pecado pequeno, pecado grande. Pecado é pecado. Nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, não somente pedir perdão, como também procurar sempre fazer o que é certo, procurar sempre também corrigir os erros que cometemos, né? Afinal de contas, somos humanos, erramos muito, né? Pecamos muito, somos nascidos do pecado, mas nós, como filhos de Deus, temos sempre que estar ao Senhor, nos arrependendo de nossos pecados, procurando andar como Cristo andou aqui na terra. É difícil? É, com certeza. Porque acho que foi Paulo que falou, né? Que eu faço o que não tenho vontade, e o que eu tenho vontade não posso fazer. Ou seja, o que tem vontade é o quê? É a carne falando, né? A gente tem vontade de fazer coisas que são do mundo, que é a carne. Porque a carne é fraca e a carne pertence ao mundo. Então a carne quer andar de acordo ao mundo, mas não nos convém. Por quê? Porque nós temos que andar em espírito, né? Nós temos que andar na presença do Senhor. Então, e quando se agrada o espírito, quando se agrada a Deus, não agrada a carne. E se agrada a carne, não agrada a Deus. Por quê? Porque Deus é purificação, é santidade, é salvação. E o mundo é o pecado, é a morte. Então não tem como ter vida e morte, né? Não tem como. Então, ou é um ou é outro. E o nosso corpo, nós ficamos nessa briga diária, nessa luta diária entre a carne e o espírito, para que prevaleça o Espírito Santo dentro de nós. Só que ele só vai prevalecer dentro de nós se nós deixarmos, né? Porque o Espírito Santo, ele entra em nós quando nós nos tornamos filhos do Senhor. E para nos tornarmos filhos do Senhor, nós é quem temos que decidir nos tornarmos filhos do Senhor. Porque senão podemos continuar andando no mundo, como muita gente anda aí, pode continuar andando pelo mundo. Infelizmente, o mundo, né, o final do mundo é a morte eterna. Mas aquele que decide seguir a Cristo, aquele que decide se entregar para Deus, se tornar o filho de Deus, esse tem a promessa de salvação e a promessa da vida eterna. Então temos sempre que prevalecer e permanecer nos caminhos do Senhor. O mal vai nos tentar de todos os lados, ele vai te cutucar aonde mais mexe contigo, né? O demônio, ele não vai chegar fazendo uma coisinha ou outra, ele vai mexer em você onde mais te toca, seja na área profissional, na área sentimental, na área pessoal, seja em que área for, no psicológico, seja em que área for, mas ele vai querer te derrubar exatamente naquele ponto onde você mais sente. Ele faz isso por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, esse é forte, e é ele que a gente tem que deixar nos guiar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua presença, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo. Não sei o que está acontecendo na vida dela, não sei o que se passa, não sei como está a sua saúde, não sei como estão as suas finanças, não sei como está seu psicológico, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe do que ela necessita, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor, que caia por terra toda amarração demoníaca em nome de Jesus. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho.
Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, não somos nada sem Ti, Senhor. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Pai. Fortaleça-nos em Tua presença, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.